Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio direto do Expo Minas Belo Horizonte, na edição 2026 do maior evento de educação de Minas Gerais, o Movimente. E ao meu lado ele, Guilherme Goulart. E aí, meu amigo Bruno, tudo bem? Sempre bem. Sempre assim, a vida é cada dia melhor. Bruno, apesar da gente estar super bem, de vez em quando a gente recebe algumas notícias na educação que incomodam bastante. Há um tempo atrás a gente recebeu a notícia que um pai buscou ali a instituição querendo saber o que aconteceu com o filho, que o filho acabou falecendo na instituição, mas foi descobrir que a criança já chegou na instituição já morta. Então, ninguém explicou para aquela equipe que não pode entrar na instituição criança dormindo, enrolada em cobertor, principalmente do berçário, e os problemas que acontecem no dia a dia dentro da instituição. E a gente tem uma convidada aqui hoje extremamente importante para falar sobre exatamente esse assunto, que é a Renata Melgaço. Ela faz capacitação, treinamentos de primeiro socorro para professores, diretores, educadores e para as famílias. Muito bem-vinda, Renata. Olá, muito obrigada pelo convite e principalmente para falar de um tema extremamente importante nas escolas. Renata, me conta aqui, quais são os maiores desafios que as escolas enfrentam nos primeiros socorros? Bom, hoje o que a gente tem, os números eles são assustadores. A gente tem ali a maior parte do tempo as crianças envolvidas em atividades escolares. E com isso a importância da equipe ali de professores, diretores compreender que a situação de emergência ela vai acontecer naquele lugar. Eu brinco muito que a gente se preocupa em treinar os pais, família, mas que 70% do tempo a criança está fora do ambiente domiciliar. Está na escola, está em atividades em clube, e daí a importância da conscientização das escolas. Então, hoje, o que a gente percebe é situações de emergência acontecendo nesse ambiente, como, por exemplo, afogamento, quedas, fraturas, engasgo. A gente tem hoje que 300 mil pessoas morrem por ano engasgada. Misericórdia! Então, é um número assustador. E aí a gente pergunta, e aí, se essa criança engasga, como que alguém sabe lidar com essa situação? Ah, mas nós tivemos uma capacitação algum tempo atrás. Tá, mas a gente não lida todos os dias, graças a Deus, com a situação de emergência. A reciclagem, ela acontece? Porque essa reciclagem, ela tem que ser contínua, de 6 em 6 meses, no máximo de ano em ano. A diretriz muda, em outubro agora de 2025, a diretriz mudou. E aí, se eu chego numa escola, muito provavelmente os profissionais não estão atualizados sobre a nova diretriz, por exemplo, de engasgo. E aí, essa criança engasgou, a gente faz o quê? Ô Bruno, tem algumas frases na administração que não são tão boas de se escutar, mas se você não teve esse problema ainda na sua escola, prepare-se, você vai ter. A escola é um espaço vivo, né, gente? A escola, a gente costuma dizer que ela é um espaço democrático, que ela recebe todos os perfis de pessoas. E, obviamente, a gente não sabe sobre a condição emocional de muitas delas que vêm de casa, essa condição de saúde. Às vezes, uma criança ela já vem com algum problema, como você falou na introdução, e a gente vai descobrir isso na escola. E você encontrar uma equipe despreparada pode agravar ainda mais a situação. Mas, Renato, eu queria perguntar, na verdade, a você sobre um desafio que sempre me vem à mente. Trabalho em escola, já fiz muitas das formações com corpo de bombeiro também. Brigada de incêndio. Brigada de incêndio. E a questão que fica é a seguinte. Na prática, quando você se depara com uma situação tão urgente, você precisa ter um equilíbrio e um controle emocional muito grande para lidar com a situação. Que dica você traz para a gente aqui dessa questão emocional? Como é que é a postura de um educador frente a um desafio, porque na prática a pressão é muito grande, afinal de contas você tem ali um tempo curto, você tem que agir, você tem que acionar o serviço de saúde para chegar ali o mais rápido. Como é que a gente lida com a situação emocional do sujeito que precisa empregar tudo aquilo que aprendeu na formação? Eu falo que o primeiro ponto é ter conhecimento. Quando você tem conhecimento, você consegue se tranquilizar.
é uma situação difícil, é uma situação de emergência, mas se você não tem conhecimento, fica tudo mais difícil ainda. Então, conhecimento, capacitação contínua, treinamento prático é fundamental. Eu sempre falo que nos cursos que eu faço, eu mostrando para você uma técnica de desengasgo em bebê, você fala, ah, não, entendi, ótimo. Aí eu falo, toma o bebê. Você não sabe para que lado que você pega o bebê. Então, o conhecer, o tocar, o pegar, o fazer na prática faz toda a diferença. E, claro, ter uma equipe capacitada. Então, se eu tenho um momento de ansiedade ali na urgência, tem alguém que está comigo e aí ele começa a condução e aí eu entendo o cenário e aí eu continuo a condução. Então, ter uma equipe ali treinada e ter conhecimento e ter prática. Prática no boneco, prática de treinamento, porque na prática na vida não é o que a gente mais quer. Agora, é engraçado a gente falar sobre esses pontos de urgência, que a gente não sabe como que essa criança chega, se é uma criança com alguma patologia prévia que a gente não sabe, mas grande parte das situações de emergência, elas nem estão na patologia que o paciente chega, o aluno chega ali para a gente. Então, é uma situação que a criança está no recreio, caiu e fraturou a perna, e aí o osso foi para fora, uma fratura exposta, fica todo mundo assustado, mas ele nem tem uma doença prévia. Então, isso acontece. Então, eu tenho situações com muita frequência de desmaio por ansiedade. É um dia de prova, o aluno estudou, tá nervoso, tem que passar. Então, a gente tem ansiedade. Alimentou mal, ficou ali no recreio, correndo muito, o sol batendo, e aí tem uma sensação de desmaio, desmaia. Tem as crises de ansiedade. E a gente tem engasgo, que foi exatamente o que aconteceu com a criança Lucas, de 10 anos, que daí surgiu a Lei Lucas. Essa lei foi um marco muito importante para a segurança, tanto dos alunos, dos estudantes, quanto da escola, porque, obviamente, quando você recebe o aluno, você se torna responsável pela integridade desse aluno. Como é que você vê hoje essa questão legal sobre a questão da segurança e do manuseio quando o estudante, quando no caso a escola, se depara com uma situação que ela precisa agir? De fato, você acha que a lei hoje, ela contempla ou a gente ainda carece de um pouco mais de regulação, a gente carece de um pouco mais de esclarecimento? Como é que você vê a parte legal das obrigações quanto à segurança dos estudantes? Infelizmente, as escolas elas são deficitárias ainda nesse tempo. Eu percebo muito a necessidade da escola em cumprir uma lei, mas não é uma lei, é um conhecimento que salva vidas. E a gente pegar uma lei que veio de uma criança que morreu para essa família, isso nunca vai ser reparado, né? Porque essa criança ela já se foi. Então, a insistência dessa família para criar a lei, para daí a gente ter a obrigatoriedade, isso já devia existir desde sempre. Qualquer local que eu tenho fluxo de pessoas, as pessoas precisam ser capacitadas. Então, um exemplo que eu gosto muito de deixar claro é uma legislação que existe que um fluxo acima de 1.000 pessoas dia precisa ter o desfibrilador. Né, o DEA, o desfibrilador externo. Ok, todo mundo cumpre, porque tem lei, pode passar fiscalização e a gente vai ser multado. Ok, mas é por isso que a gente tem o desfibrilador ali? E se precisar usar, quem sabe usar o desfibrilador? Então, eu acho que a gente precisa amadurecer em relação à importância de fato, estar ali para salvar vidas e não cumprir apenas uma legislação. Acho que isso tinha que ter aparecido, era muito antes. Eu achei importante a sua provocação no sentido do, infelizmente, as escolas não estão tão atentas quanto deveria. De fato, é uma discussão muito comum nessa mesa. A gente sempre fala que acaba que a escola ela fica muito focado naquilo que é a sua atividade fim, que é o pedagógico, que é a aprendizagem. E que existe toda uma periferia que está em volta desse processo de aprendizado, que é o acolhimento, que é a escuta das famílias, que é a questão tributária, que é a questão administrativa e a questão de segurança. Hoje, você tem soluções que você, no caso, como você falou, você tem uma empresa também, que ela vai até a escola, dá formação. Como é que acontece hoje para uma escola que está nos assistindo, que está nos vendo, que deseja sair dessa estatística ruim, obviamente, existe a legislação, mas eu concordo no número de grau. Eu acho que a gente não pode ter uma ferramenta apenas para atender um requisito legal, mas sim porque a gente se importa com vidas. Como é que a escola pode sair dessa estatística ruim e entrar aí nessa condição plena de acolher todas as dinâmicas que tem na vida do estudante?
Então, hoje a gente tem, pela consultoria Crescer Bem, que é a minha empresa, planos de treinamentos escolares. Então, a gente vai até a escola numa regularidade, então a gente não marca um treinamento e de repente sumiu. A gente marca com regularidade esse treinamento. Primeiro porque as escolas têm rotatividade de professores, de alunos, de funcionários. Então, a gente faz o plano de treinamento. A gente começa por funcionários, diretores, professores, e depois a gente abre para famílias e alunos. As crianças têm que saber socorrer uma situação de emergência. Então, a gente tem hoje nos Estados Unidos crianças acima de 5 anos, elas sabem atender, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. E aqui no Brasil, infelizmente, profissionais da saúde, quando a gente vai treinar, nunca nem viram. Se não é um profissional que trabalha com emergência, e aí como que a gente então vai lidar com isso? A gente, de fato, tem que mudar o cenário. Então, olha que legal a gente trazer isso para dentro da sala de aula para o aluno, uma coisa prática. Isso é encantador, isso faz o aluno querer buscar o conhecimento. Legal. E sempre eles estão em grupos, né? Eles não estão sozinhos. Então, se eu estou aqui com um coleguinha e caí, bati a cabeça, desmaiei, o que eu faço? Até ele chamar e, né, buscar por ajuda, ele sabe dar o primeiro atendimento. Porque a gente tem hoje que em uma situação de emergência, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, o coração parou de bater, a respiração parou de acontecer. Eu tenho ali 1 minuto. 1 minuto eu não consegui nem chamar ninguém. Então eu vou discar ali 192, o SAMU, vou chamar o bombeiro, vou colocar no Viva Voz, mas imediatamente eu tenho que fazer massagem cardíaca nessa pessoa. Se eu não fizer, o coração está parado, ele está morto. Então 2, 3 minutos já tem sequela neurológica. Daí a chance de ressuscitar, de essa criança sobreviver é muito pequena. Então socorro é isso, é o primeiro socorro. Depois a gente chega como SAMU, como equipe de emergência, para fazer o suporte avançado de vida, mas o primeiro socorro é população, sempre. Sensacional, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um episódio direto do Movimente 2026, esse evento que traz todo tipo de informação útil para a sua escola, para a sua instituição. E hoje aqui estivemos com a Renata falando sobre essa segurança tão importante, não só para o cumprimento da legislação, mas também para a garantia da comunidade como um todo estar assegurada também no aspecto da sua saúde. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e permaneça com a gente, porque o boss tá on. Valeu!